mais barato, e assim, milhares de remédios passaram a ter acesso possível pela população, graças a uma ação, um projeto e execução de um ministro do nosso partido, que foi o Zé Serra. E assim, muitas coisas, olha, na escola era uma bagunça, ninguém sabia quanto do orçamento que ia gastar. De repente, o nosso governo do PSDB estabeleceu que será 25% do orçamento serão destinados para essa finalidade. Olha, quem é que não se beneficiou? Quem é que não teve um filho que de repente na escola que não tinha nada passou a ter mais coisa? Agora, se estão usando mal esse recurso, é outro departamento. O fato é que hoje tem uma vinculação de valor com aquele objetivo. Os objetivos o governo deve definir, e se não fizerem, o problema é de quem quer. O governo não vai dar aquele camarada que está em posto A, B, C ou Y, que está executando mal. Então, veja, é por isso que é fundamental que vocês entendam exatamente o que o professor Damasceno vai transmitir. Na campanha de vocês, eu sei que cada um vai buscar votos. Buscar votos é uma tarefa muito difícil, eu já fiz isso várias vezes, para mim e para outras pessoas também. É muito difícil. Cada eleição é diferente da outra eleição. Mas tem que buscar. Tem que pedir o voto. Se você não pedir o voto, a pessoa está do lado e vai dizer, esse cara é convencido, não vem pedir voto para mim, eu não vou dar voto para ele. E assim, até que pessoas íntimas da gente, os familiares, os irmãos, os primos, os sobrinhos, os tios, e toda a parentada, vai falar, aquele cara eu vou votar, mas não vou pedir voto para ele, ele não vem pedir para mim. Então, você vê, os vizinhos, os companheiros de trabalho, os companheiros de escola, que estudaram primário junto, o que fez o ginásio junto, hoje já tem outro nome, mas o colegial, ou a escola técnica, o colega de trabalho, o cara que toma cerveja com vocês, o cara que joga bola com vocês, o cara do bairro, o cara da igreja. Tem um monte de gente, uma comunidade imensa que vocês têm que pegar e botar no papel logo de cara. Se vocês organizarem a campanha de vocês, colocando essa relação de todos os segmentos que vocês foram envolvidos ao longo da vida, vocês vão perder tempo e não serão candidatos, serão candidatos com a capacidade reduzida, então o número de votos vai ser menor. Então veja, você precisa se organizar, mas precisa ter uma direção, a direção desse conhecimento do que é ético fazer, o que é ético não fazer. Então veja, o professor Damasceno está aqui para ajudá-los. A campanha pediu, dentro do precioso tempo do professor, olha, nos arrume aí uma horinha para transmitir aos nossos candidatos, dando essa orientação para que vocês possam, no dia a dia, durante a campanha, utilizar da melhor forma, né, e para que tenha maior eficiência nessa busca de votos. Daqui para frente, olha, se as pessoas começarem a perguntar, vocês vão ter que perguntar em uma certa lógica, mas vocês terão que ter a capacidade de transmitir aquilo que o professor Chico, que é outro professor, ele vai trazer logo mais para mostrar para vocês como é que é a essência do nosso programa partidário, o programa do governo. Aí tem item que não acaba mais, mas vocês vão poder elencar 10 itens. E tem que ter esse negócio na cabeça aqui. Que a educação, quando perguntar a educação, o que você está pensando? Na educação nós queremos que as crianças até os 8 anos saibam ler, escrever e entender. Mas isso é obrigação, né? É verdade, a obrigação lá não acontece. Tem gente na faculdade que são perfeitos cabeça de bagre, que não sabe nada. Então veja. Por favor. Fazer uma questãozinha de ordem, já que você foi citar meu nome aí.
O professor Cláudio Damasceno está, como o Goro disse, gentilmente cedendo o seu tempo, é um dos maiores especialistas em gestão e política do Brasil. Vai poder orientá-los aqui, porque é um exercício forte do PSDB de dar uma formação mínima para os nossos candidatos a vereadores. E também, depois, a gente vai tratar aí do programa de governo. Vamos fazer uma demonstração do que foi feito, né? A gente teve que meio que correr. Eu sei que muita gente aqui vai estar até como colaborador do programa de governo. Então, vou poder dar até uma olhada depois no final. Então, vamos pegar a aula do professor Cláudio Damasceno aqui, o nosso mestre. E depois, em seguida, a gente vai poder dar uma zapiada aí no programa de governo. Boa aula. Obrigado. Eu vou só corrigir, o professor Goro falou que pediu para reservar 1 hora, mas são 3 horas, né? A gente começa agora, o jantar é às 22. Happy hour. Não é? Happy hour. E eu não sei se avisaram todo mundo que tinha que trazer caderno para anotar. Eu estou vendo aqui o pessoal da primeira fila sempre aqui de cadeta, tá vendo? É isso aí. Não é ou no celular. Olha, eu queria pegar uma frase que o mestre Goro falou no final, que é aquela história da ética, né? E a gente... houve uma época que a gente andou pelo estado de São Paulo, quase todos os municípios, onde a gente ia falar com as pessoas. Então a gente tinha um grupinho de 7 pessoas, outro de 50, outro de 100, e a gente falava sobre ética na política, o que é social-democracia, a história do PSDB. Porque olha que interessante, a gente está nessa sala aqui, podia estar em outra, não é? Podia ter outro partido, podia ser candidato por um outro partido. A gente não está aqui porque alguém mandou, tem algum motivo. Por que a gente escolheu estar aqui? E tem um nome que a gente começa a dar para essas coisas, mas eu queria dizer para vocês que a gente está aqui porque alguém que a gente confia nos atraiu para estar aqui dentro. Alguém que a gente confia nos atraiu para uma jornada, né? Alguém que a gente confia nos atraiu para começar um projeto junto. Então, se a gente quiser forçar um pouco essa vontade, esse desejo, essa aproximação, a gente pode chamar isso de ética. São aquelas coisas que a gente não precisa ter cargo público para exercer. Nosso candidato é um exemplo. Ele é um homem público sem ter cargo público. A gente não precisa sair por aí perguntando o que ele pensa, porque o dia a dia dele, o ser, o agir, ele é mais forte do que a palavra. Uma honra, mestre. Hoje é aniversário do nosso Quando o nosso presidente chegou, eu estava dizendo que alguma coisa nos aproxima. Por que a gente está aqui e não está em outro lugar? Que algumas coisas a gente não precisa falar, o fazer. O nosso candidato não precisa ser testado, a gente conhece como ele pensa, como ele age. E é isso que fez a gente estar nessa sala e não estar numa outra. E a gente começa a dar nome para isso e começa a aprofundar, a estudar. E a gente chama isso, no sentido mais amplo, de ética. E ética é aquilo que aproxima pessoas que pensam de forma semelhante. A ética é aquilo que faz a gente ter vergonha de contar para os filhos alguma coisa, ou ter orgulho de contar para os filhos alguma coisa. Existe um teste de ética que diz assim: se você ficar feliz com uma notícia que sai no jornal a seu respeito, significa que esse valor, esse princípio é importante para você. E isso nos aproxima. Não precisa estar escrito, não precisa ter um documento, não precisa ter um contrato. O que a gente está dizendo aqui, que a proposta que a gente tem para a nossa cidade, ela tem valor.
ela tem princípio, ela tem conteúdo. E esse conteúdo é porque tem gente que tem história. O Zé Aníbal todo mundo conhece, a história do Goro. Essa história nos aproxima. E a gente, voltando um pouco no tempo, para dizer por que essa história foi construída, tem alguns nomes que nos aproximam, né? A gente sempre lembra do Franco Montoro. Franco Montoro, todo mundo dizia que tinha uma grande habilidade de aproximar as pessoas, mas ele aproximava pela convicção. Eu lembro de cada vez que a gente sentava com o Montoro, tivessem 5, 10 ou 50 pessoas, ele sempre abria um círculo para ninguém ficar para fora. Ele fazia questão de ouvir todo mundo. Toda a ideia era boa, porque a ideia é do coração de uma pessoa que pode ter menos informação, mas ela tem o mesmo sentimento e convicção. E é isso que nos aproxima aqui. Quando a gente vai falar de ética no PSDB, não é ética no PSDB. É aplicar, através da social-democracia, princípios que são universais. Existem algumas coisas, gente, que a gente, quando entra na política, a gente é testado. Mas na nossa vida a gente vai construindo essa estrutura de valores. Eu vou dizer para vocês uma história do Mário Covas. Ele dizia uma vez, quando ele estava na Praça da República, tinha uma greve de professores, e o pessoal tinha um carro de som, e o Mário Covas desceu do carro e começou a andar em direção aos manifestantes. Era o jeitão dele. E o pessoal não queria, deram uma burdoada na cabeça dele, abriu um corte. E ele não saiu, não sei se estava com ele pediu para subir no carro de som, o pessoal vendo ele sangrando, teimoso ali, o pessoal contra eles, do sindicato, deixou ele subir. E ele pegou no microfone e falou assim: olha, gente, eu fico até emocionado, né? Ele disse assim: eu sofri risco de vida para vocês estarem aqui me criticando. Eu sofri risco, minha família foi ameaçada, para eu dar para vocês o direito de estar aqui criticando o meu governo. Isso é um valor. E esse valor, ele é muito potente, porque ele não estava falando, ele estava fazendo. Não é? Tem um outro líder nosso muito conhecido, o Zé Serra, que uma vez ele estava dizendo: pessoal, mas como é difícil, é tudo contra, é regra, é lei, é oposição, é o PT, todo mundo contra, como é difícil construir as coisas. E o Serra criou uma frase que ficou muito conhecida. Ele falou: gente, o nosso papel público é ampliar os limites do que é possível. Então, para ele, a política é construir caminhos que não são conhecidos. É construir caminhos que antes não eram de fato possíveis de serem realizados. Isso é um misto de arte, com ciência, com competência pessoal. Mas o que une essas pessoas e o que faz a gente parar para ouvi-lo falar são os valores. Palavra, a gente escreve, até hoje em dia a inteligência artificial escreve um belo discurso. Mas o que faz a gente estar convencido, levantar dessa cadeira e sair defendendo o nosso candidato e defender cada um de nós aqui dentro, valores, ideias, é a nossa convicção. E essa convicção se dá por valores. Eu vou dizer para vocês, uma vez a gente estava lá em Campinas, cheio de gente, tinha um grupo, por exemplo, lá em Campinas, a gente foi dar um curso de formação política e estava lotado. E daí a gente estava dizendo o seguinte: o nosso papel aqui não é só ser candidato para ser eleito. O nosso papel aqui é plantar semente. Cada pessoa que a gente vai falar do nosso programa, da nossa ideia, do que a gente acredita, é uma semente que a gente está plantando. Pode ser que essa semente traga um voto, 1000 votos, mas a gente está criando uma semente